Bom dia, tudo bem? Vamos lá, gente, que eu tenho um testemunho para contar para vocês. O primeiro de muitos do que o Senhor tem feito aqui comigo. Como vocês sabem, eu fui internada no dia 26 a um pedido da minha obstetra e para cuidar de uma bactéria da pressão alta da minha placenta, que está praticamente perto de romper, e pelo fato da minha neném estava apenas de 33 semanas, ela me pediu para eu poder ficar internada e cuidar, ter todas essas precauções comigo e com a neném também. Pois bem, gente, desde esse dia eu tô internada e na madrugada do dia 27, eu e meu esposo, a gente tem o hábito de orar pela madrugada. E na madrugada do dia 27, eu acordei 3h30 da manhã dentro do meu quarto e foi tudo muito espiritual do que o Senhor mostrou pra mim aqui. Eu precisei ser trocada 4 vezes de lugar e fui pra sala ao lado da sala de parto. É a pré-parto, bem ao lado da sala de parto, mas na minha sala já tem tudo pra um parto, exatamente tudo. Não é essa, é a outra que eu estava. E lá, quando eu acordei, às 3h30 da manhã, eu acordei com o meu quarto cheio de anjos, anjos que eu já tinha visto. Mas na porta do meu quarto, na parte de fora, tinha um anjo que eu nunca vi na minha vida, muito forte, grande, enorme, com uma revestimenta de armadura muito blindada, muito forte também. Nunca vi na minha vida nem esse anjo, nem essas armaduras. Apesar de já ter tido experiências com anjos. Quando eu olhei esse anjo, estava muito atento fora e todos os anjos que estavam no meu quarto estavam em fileiras na direção desse anjo, mesmo estando aqui dentro do meu quarto. E todos estavam atentos às ordens deste anjo que está na parte de fora do meu quarto. Eu fiquei maravilhada com aquilo e comecei a apenas olhar e observar. Quando eu olho na ponta do corredor da onde eu estava, naquela sala de parto, de pré-parto, eu vi um demônio muito grande, grande mesmo. E isso não era tão forte quanto o anjo que estava na minha porta, mas era tão grande quanto. Onde eu estou tem, eu acho que 6 andares ou mais. Pra você ter ideia, esse anjo era do tamanho desse prédio praticamente. E esse demônio também. E esse demônio carregava um saco preto. Esse saco ainda estava fechado, estava na ponta do corredor, na ponta do lado direito do corredor da onde eu estava. E ele ameaçou a começar a pisar, deu 2 passos. Aquele anjo apenas olhou pra ele. Ele ficou muito enfurecido, saltou pra outra ponta do corredor. Ele ficou muito enfurecido porque ele tentou de novo pisar e o anjo apenas o paralisou olhando pra ele. Aquele demônio, ele começou a pisar sobre todos os andares desse hospital onde eu estou. E ele começou a pisar forte e olhava dentro dos quartos. E quando ele foi olhando dentro dos quartos, ele apenas pisava forte e olhava dentro, pisava forte e olhava dentro. E eu perguntei para aquele anjo, o que é isso? É o anjo da morte? E aquele anjo que estava na porta do meu quarto apenas me respondeu sim. Aí eu falei, meu Deus, e o que ele está fazendo? Está entregando o ritual dele. Este é o momento do ritual de culto dele, da adoração que ele entrega. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Daqui a pouco, quando eu fiquei vendo aquele demônio andando e olhando e pisando muito forte, só olhando pra dentro dos quartos, ele só ia saltando de andar em andar e fazendo esse ritual todo. E o anjo o tempo inteiro, e os anjos dentro do meu quarto. E daqui a pouco, aquele anjo, antes de sair, ele veio pro meu andar novamente, tentou andar, mas só de pisar, o anjo olhou pra ele, esse mesmo anjo que estava na porta do meu quarto, só de pisar no andar, o anjo olhou pra ele e ele ficou paralisado novamente e sumiu. Passou isso 4h10 da manhã, eu continuei acordada com aqueles anjos dentro do meu quarto, na porta do meu quarto. E quando eu olho, era 4h10 da manhã. 4h10 da manhã, pessoal, quando eu vejo aquele demônio, ele tá de volta. Ele tentou pisar no meu andar, não conseguiu. Só de pisar, o mesmo anjo só paralisou de olhando. E ele continuou saltando todos os andares muito enfurecido. Só que aquele demônio agora, ele tá com o mesmo saco preto, o tamanho dele enorme, enorme. Quem conhece o hospital onde eu estou sabe que é um hospital muito gigantesco. E aquele anjo começou a pisar os corredores dos demais andares, só que agora com o saco preto aberto. E esse saco preto aberto agora ele vai olhando, pisando um pouco mais, ele pisa forte, mas um pouco mais lento do que ele estava pisando no momento do seu ritual. E eu perguntei àquele anjo, o que este demônio está fazendo agora? Ele falou assim, agora ele veio receber a colheita do ritual dele, do culto dele prestado. Eu falei, misericórdia, ele veio recolher almas? E aquele anjo falou, sim, ele veio receber a colheita das almas do culto e do ritual que ele já entregou. Eu falei, misericórdia, Deus. E continuei olhando para aquele demônio em todos os andares que ele pisava, ele ia olhando dentro dos quartos com o saco aberto. E de alguns quartos saía como um pouco maior que a jabuticaba, um tamanho assim, na verdade. Da cor daquela pitaia roxa, começava a sair de dentro de quarto bolas assim. E eu falava, que isso? Isso são as almas que ele tá recolhendo? Ele falou, sim, essa é a colheita que ele já está fazendo. Eu falei, meu Deus, essas almas estão sendo recolhidas agora por ele, sim. E aí, eu fiquei vendo aquele demônio fazendo isso em todos os andares. Quando foi, antes dele ir embora, ele tentou de novo acessar o meu corredor. E quando ele tentou acessar o meu corredor, o anjo paralisou. Só dele pisar no andar que eu estava, na ponta por onde ele tentou acessar, o anjo o paralisou novamente. E ele saiu enfurecido. Quando foi por volta de 15 para 5 mais ou menos, eu ainda estava acordada. Eu tive uma outra visão com o cabelo de um homem que estava na parte de fora do meu quarto. E aquele couro cabeludo daquele homem tinha como se fosse uma ameba que tentava acessar o cérebro dele. E eu fiquei olhando, peguei e só falei para aquele anjo, o que é isso? Isso é um cérebro de um homem? O que é essa ameba? Aquele anjo falou assim, um espírito de confusão trabalha fortemente nessa mente. Eu falei, nossa, sério? Quando deu mais ou menos perto das 5 para 6, não lembro exatamente o horário, entrou um homem dentro do meu quarto e ele entrou como um robô, ele não entrou normal e só estava sendo atendida por enfermeira, como ainda estou. Mas aconteceu isso nesse dia, entrou um homem dentro do meu quarto, entrou um homem de verdade,
roupa de enfermeiro. E ele pegou, eu olhei dentro dos olhos dele, quando eu olhei dentro dos olhos dele, ele abaixou a cabeça e começou a andar como um robô. E ele desceu fingindo que estava olhando a colheita da minha uretra, porque eu estava com uma bolsa, né, na minha bexiga, pra fazer colhimento de 24 horas de urina. E ele fingiu que estava mexendo ali, e eu peguei e me virguei mais ainda pra fixar os olhos nele. Aquele homem só levantou como robô e saiu pra fora do meu quarto. E aí eu perguntei pra aquele anjo, é este homem? E aí aquele anjo falou pra mim, sim, existe um grande espírito de confusão que trabalha na mente desse homem. Eu falei, meu Deus, como as almas estão